Irmãos, eu ia passar um hino para o irmão Kim e para quem ia dirigir, mas depois, com muita coisa que se foi metendo ao longo do dia, eu acabei esquecendo de tentar sugerir o 280, mas é um hino que nos desafia a nós olharmos para Cristo, né, para sermos mais santos, para podermos ter uma conduta mais digna diante do Senhor e dos homens. E este olhar deve ser um olhar presente e permanente em nossas vidas. O Salmo 46, sobre o qual eu já falei aqui no passado, mas hoje vou falar especificamente de um versículo, foi um salmo que segundo também alguns estudiosos da vida de Martinho Lutero, dizem que era um dos salmos preferidos de Martinho Lutero e deve ter servido de inspiração para que ele escrevesse a letra daquele hino tão conhecido, Castelo Forte é nosso Deus. É um salmo que nos desafia a nós olharmos para o Senhor. E, independentemente das circunstâncias que estamos vivendo, e todos nós temos experiências pessoais diferentes, temos momentos melhores, momentos menos bons. E este salmo é um salmo que nos chama a atenção para nós de que Deus é aquele que tem o controle absoluto de nossa vida, que conhece todos os nossos dias, de quem nada escapa, que conhece não só o dia de hoje, mas o dia de amanhã, que nós não desconhecemos ainda, e todos os dias da nossa vida enquanto estamos aqui. E ele começa com essa afirmação de que Deus é. E é importante, irmãos, nós sempre relembrarmos em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que somos. Tudo começa com Deus. Tudo tem a sua continuidade com Deus. E tudo terminará na nossa peregrinação aqui nesse mundo com Deus, quando nós formos para a presença de Deus, né? Então, durante este tempo em que Deus nos tem aqui, esse salmo chama a nossa atenção para essa realidade. E eu gostaria de ler, nós conhecemos o salmo todo, mas eu vou lê-lo novamente e depois destacar o versículo 10, que é o versículo sobre o qual eu gostaria de falar mais em pormenores. Mas começa dizendo o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada, Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele se levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até ao fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos Exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, até aqui a palavra do Senhor. Nós sabemos que este salmo, assim como o Salmo 47 e 48, foram escritos muito provavelmente por Ezequias, ele era um poeta também, e expressam a sua confiança no Senhor. Aliás, se nós formos, eu vou rapidamente, só para nós relembrarmos na palavra de Deus, lá em 2 de Reis, as palavras de Ezequias, na oração que ele fez ao Senhor, no versículo 19, do capítulo 19, ele diz: Agora, pois, ao Senhor nosso Deus, ser servido-nos livrado da sua mão, e assim saberão todos os reinos da terra que só tu és o Senhor Deus. Deus deseja fazer parte da nossa vida. E esse desejo de Deus vem desde o tempo da eternidade, né? O irmão Rui há pouquinho falava sobre quando nós ainda não éramos o que somos, quando nós sequer existíamos. Deus olhou para cada um de nós, nos conhecia pelo nome, sabia que nós estávamos perdidos, estávamos condenados, e Deus já tinha um plano para que esse destino eterno da nossa alma fosse desviado, tivesse uma volta de 180 graus e nós voltássemos as nossas costas para o inferno e começássemos a caminhar em direção ao céu. E Deus já sabia tudo isso, Deus já tinha tudo isso planeado, e quando nós nascemos, já estávamos nascendo dentro desse plano e desse propósito de Deus. E Deus não só quer fazer parte da nossa vida, mas Deus quer trazer direção e significado em tudo aquilo que nós fazemos. E este texto, quando nós começamos a ler no versículo 10, aquietai-vos. Irmãos, literalmente, nós podíamos dizer que esta palavra quer dizer, olha, não mexe em nada, olha, descansa, relaxa. Todos nós vimos aqui no domingo, certo?
e todos nós sentamos nestes bancos. Agora, nenhum de nós chega aqui domingo após domingo e chega no banco e diz assim, espera aí, o domingo passado sentei no banco e ele aguentou comigo, deixa ver hoje. Então começamos a observar as pernas, a estrutura, está tudo bem? Eu acho que sim. Vamos sentando devagarinho, a ver se realmente... ok, olha, funciona. Não, nós simplesmente chegamos e sentamos no banco, né? E ficamos tranquilos, descansamos. Nós sabemos que não temos que fazer nada para que o banco aguente connosco, ele está construído para aguentar connosco. Mas com Deus, por vezes, nós agimos diferente, né? Olha, eu sei que o Senhor lá atrás, o Senhor até fez, mas será que o Senhor agora vai fazer? Será que o Senhor vai agir? Será que o Senhor vai me livrar? Irmãos, nós não precisamos tentar mais manipular as coisas, né? Tentar dar um jeitinho, tentar fazer com que as coisas funcionem. Mas o que este texto quer chamar a nossa atenção é que nós precisamos buscar a Deus para que isso possa trazer equilíbrio à nossa vida, para que nós possamos, no nosso dia a dia, desde quando levantamos até ir deitar na nossa cama, nós sabemos que Deus está presente na minha vida. Mesmo, irmãos, quando por vezes nós somos puxados em muitas direções diferentes. Às vezes nós nos sentimos subcarregados ou presos em uma rotina e imaginamos o que é que vem a seguir, não é? A maioria de nós trabalha, estuda, somos pais, mães, avós, jovens solteiros, pessoas que por vezes estão cuidando de pessoas doentes, pessoas que estão cuidando de pessoas idosas. A nossa vida é feita de formas diferentes, todos nós temos responsabilidades diferentes. Mas, irmãos, quando nós começamos a olhar para aquilo que é o nosso dia-a-dia, muitas vezes aquilo que nos sobrecarrega, aquilo que tira de nós a energia, a nossa tendência é nós desanimarmos. É nós dizermos, olha, eu não aguento mais, olha, é muita pressão para a minha vida. Irmãos, eu sei que há irmãos aqui que não têm vidas fáceis, né? Há irmãos aqui que, tanto emocionalmente como fisicamente, por vezes estão desgastados, estão sofrendo, e às vezes se perguntam, Deus, até quando, né? Até quando isso vai, né? Olha, eu estou no meu limite. Quando às vezes nós somos abalados por um diagnóstico aterrorizante de alguma doença que de repente surge, do qual nós não esperávamos, né? E nós, como seres humanos, vivemos muito nessa expectativa, né? Quando aparece alguma coisinha. Eu lembro que esta semana estávamos lá no lar e de repente o Ricardo estava a ver o pé de um utente e apareceu lá uma pequena manchinha e o Ricardo disse, isto não é bom. Este tipo de... Eu olhei para aquilo para mim era como se alguém tivesse chegado lá e espetado um preguinho e pronto, fez uma feridazinha, estava lá. E ele disse, não, isto não é só um preguinho que foi espetado no dedo dele, isso é uma coisa mais problemática. E de repente surgem essas situações na nossa vida. Irmãos, o Senhor Jesus nunca disse que nos iria isentar de problemas, certo? Acontece muito na vida de pessoas que o Senhor salva, e essa foi a minha expectativa quando o Senhor me salvou com 17 anos. Eu achava, e já testemunhei isso aqui várias vezes, que a minha vida ia ser uma autoestrada, né? Ia ser sempre em frente, 120 km a hora, mas nem ia ter placas de excesso de velocidade nem nada, era sempre, né? Deus estava comigo. Eu saí daqui para ir para o Brasil em 1980 e disse, vai dar tudo certo, eu vou chegar lá, as coisas vão dar todas certo. E de repente eu descobri no dia seguinte que a vida cristã não é uma autoestrada, né? Mas é uma estrada cheia de curvas e de alguns buracos e com muitos sinais de advertência, de limite de velocidade, de cuidado com isto, cuidado com aquilo. Essa é a vida cristã. E o Senhor Jesus, Ele não nos deixou às cegas em relação a isso. Deus nunca pretendeu que a nossa vida fosse cheia de caos, mas o que Ele quer é que nós, nesse constatar de que a vida não é uma autoestrada de 4 pistas, mas que a vida é algo muitas vezes duro. Mas o propósito de Deus não é que nós nos deixemos abater pelo caos, pela dor, pelo aquilo que nos acontece, mas que através disso haja da nossa parte uma busca constante pela sua vontade, uma busca por orientação em todos os aspectos das nossas vidas. Irmãos, nós como cristãos, nós fomos criados, nós fomos salvos para sermos pilares de influência na sociedade na qual nós estamos inseridos. E nós todos os dias estamos influenciando pessoas. Seja no nosso círculo mais íntimo de família, seja no nosso círculo mais alargado de amigos, trabalho, comunidade, igreja.
Nós sempre estamos influenciando alguém. As pessoas sempre estão olhando para nós e buscando, da nossa parte, algo, a resposta para as suas inquietações. Uma luz que lhes mostre o vazio que eles têm no coração e que só podem encontrar em Jesus Cristo. Eu gostei muito da entrevista que vi com o Samuel esta semana e da forma como ele, de uma forma informal, né? Em poucas palavras, falou acerca da sua fé e daquilo que ele queria, né? E ali muitas pessoas estão vendo, e pessoas certamente não são crentes no Senhor Jesus Cristo. Então Deus nos dá essas oportunidades. E o salmista aqui, o poeta, estava dizendo, olha, em primeiro lugar, fica quieto e sabe que Deus é Deus. Fica parado. Reconhece isso. Que aquilo que Deus quer e pode fazer na tua vida, tu não vais poder fazer. O agir de Deus em nossa vida, irmãos, não é algo que nós possamos fazer, mas é algo ao qual nós devemos nos submeter e dizer, Deus, olha, irmãos, e quantas vezes eu tenho, e nestes últimos meses então, eu tenho parado e tenho dito, Senhor, eu não sei o que fazer, eu não sei como fazer, né? O Senhor sabe, mas o Senhor mostra, porque muitas vezes nós nos sentimos perdidos, não é verdade, irmãos? E não entendemos o porquê Deus permite, o porquê Deus nos coloca naquela posição, às vezes em que nós temos que tomar decisões e decisões que vão influenciar pessoas, vão mexer com as vidas das pessoas e ficamos temerosos. E se nós não tivermos esta convicção de que, olha, Berto, olha, Timóteo, né, olha, Marta, olha, eu estou aqui, eu tenho o controle. Irmãos, Ezequias estava debaixo de grande pressão quando ele orou ao Senhor, né, e provavelmente quando ele escreveu estes salmos. Os inimigos o cercavam, eram inimigos poderosos, né? E quando ele ora e depois Isaías vem e lhe diz, olha, relaxa, né? Olha, não mexes com nada, descansa que Deus já tem a solução, né? E nós vimos a solução que o Senhor trouxe de libertação, livramento àquele povo. Irmãos, é isso que Deus quer, não é um tipo de quietude que nos leva a ficar sentados num sofá e a dizer, ok, se o Senhor vai cuidar, então eu fico aqui, aproveito e descanso um pouco. Não, é uma confiança que demanda ação da nossa parte. Eu sei, né, quando o Senhor falou para Moisés, olha, eu vou fazer um milagre, né? Olha, o povo vai passar pelo mar, mas o que é que Deus disse? Não disse para Moisés ficar quieto, olhar, diz, olha, estenda a tua vara, né? Faz alguma coisa, estenda a tua vara. Ele estendeu e o mar se abriu, né? Olha, vocês querem passar o Rio Jordão, depois para o povo mais tarde? Olha, ponham o pé na água. Não. Deus precisava fazer isso? Não. Foi Ele que parou as águas para que o rio secasse, né? E eles passassem. Mas Ele disse, não, vai lá, tens que fazer alguma coisa, põe o pé na água, né? Irmãos, Deus manda-nos ter uma vida ativa e estarmos disponíveis para debaixo e em submissão àquilo que é o seu agir em nossa vida, nós descansarmos e agirmos. Aliás, eu gostava que nós fôssemos lá a João no capítulo 16 rapidamente. João capítulo 16, nós conhecemos aqui todas estas últimas instruções que o Senhor Jesus dá aos discípulos, logo a começar ali no capítulo 13, e é interessante, irmãos, que Jesus vem, este último discurso, ele é um resumo, podemos dizer assim, do ministério do Senhor Jesus Cristo, dos ensinos do Senhor Jesus Cristo, e uma preparação para aquilo que os discípulos iriam enfrentar. Então, ele toca em vários assuntos, ele fala sobre a necessidade dos discípulos, ou de nós nos amarmos uns aos outros, a necessidade de nós confiarmos, não estarmos perturbados, inquietos, porque Jesus, aqui no caso, ele ia subir para o Pai, eles iam ficar, e estavam se sentindo órfãos. Então, esta confiança de que, olha, não fiquem preocupados, ok, cumpram com a missão, confiai, aquietai-vos. Olha, eu estou presente, vocês vão estar onde eu estou, né? Ele fala também, ao longo deste seu discurso, sobre eles guardarem os mandamentos do Senhor, a promessa de que Ele estaria com eles sempre, que Ele iria enviar um Consolador, que Ele iria deixar a sua paz. No capítulo 15, que nós éramos
aqueles ramos da videira e éramos aquelas pessoas que nas quais Deus estava agindo, né? Mais à frente ele fala no versículo 16 do capítulo 15, olha, foi eu que vos escolhi, vocês são o meu povo, confiem em mim, eu vou estar por detrás de tudo aquilo que eu vos estou a ordenar, dos lugares onde eu vos estou a enviar. Então, esta lembrança, e depois ele fala também sobre a questão do preço a pagar pelo facto de sermos filhos de Deus, e ele diz, eu não sou deste mundo, vocês também não são, metam isso na cabeça. E às vezes nós temos alguma dificuldade nisso, né? A partir do momento em que Cristo nos salva, nós nos tornamos cidadãos dos céus. Então nós nos tornamos povo de Deus. E ainda que vivamos aqui e possamos usufruir de tudo aquilo que Deus nos dá, nós agora temos uma nova cidadania. A nossa visão não está mais limitada àquilo que nos cerca, mas à eternidade. Eu ia dizer a palavra adoro, mas acho que é uma palavra assim meia pode soar mal, mas eu amo o capítulo 11 de Hebreus, né? E o capítulo 12 também. Mas amo pelo facto de eu ver ali pessoas que, em obediência a Deus, se colocaram os pés ao caminho, seguindo as instruções de Deus, e diz ali que muitos viram o cumprimento das promessas, mas muitos deles não viram o cumprimento das promessas, muitos foram mortos por estarem seguindo num caminho de obediência a Deus, mas diz lá que eles se consideravam peregrinos e estrangeiros. Até eles estavam seguindo dentro do propósito de Deus, sabendo que havia um preço a pagar. E é interessante que o Senhor Jesus, no final do capítulo 16 de João, ele fala o seguinte, olha, tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz, no mundo tereis aflições, mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Por outras palavras, ele estava dizendo, aquietai-vos. Olha, tudo aquilo que eu falei para vocês, tranquilize o vosso coração. Eu passei por aflições, eu estou passando por aflições, o Senhor Jesus poderia ter dito, porque ele estava em caminho da cruz, né? Mas tendo bom ânimo, eu venci o mundo. Confiem. Irmãos, as pressões, elas sempre estarão lá, então é preciso nós buscarmos a presença de Deus. Deus não nos prometeu uma vida sem problemas, mas Ele disse, eis que estou convosco, né? Lá em 2 Coríntios 12, 9, diz o seguinte, e disse-me, quando Paulo estava passando por aquele problema, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, depois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Irmãos, muitas vezes os problemas que vêm à nossa vida, às vezes são causados por nós, por decisões erradas que nós tomamos, por não ouvirmos a voz de Deus, outras vezes são causados por pessoas que estão à nossa volta. E nós não podemos evitar, não temos como evitar muitas vezes que isso aconteça. E às vezes sofremos, e às vezes pela vida toda, as consequências de decisões de pessoas que estão à nossa volta. Às vezes dentro do nosso próprio círculo familiar. E às vezes nós perguntamos, Deus, mas, por exemplo, nós como pais, né? Onde é que eu errei? O que é que eu fiz de errado? O que é que lá atrás aconteceu para que isto acontecesse agora aqui? Irmãos, não vamos por aí, né? Eu tenho dito muitas vezes, e nesta semana falando com um irmão, eu tinha dito, nós não podemos tirar Deus da equação. Nós não podemos pensar, lá atrás Deus estava distraído, lá atrás Deus permitiu alguma coisa que não devia ter permitido. Não. Irmãos, nós vamos à palavra de Deus, nós vemos tantos homens e mulheres de Deus que passaram por situações na sua vida que em nada se comparam com aquilo que nós hoje podemos estar a passar, ou possamos vir a passar, né? De perda, de sofrimento, de viuvez, de perda de filhos, de problemas na família, de inimizade do próprio povo, né? Jeremias, né? Pregador, e as pessoas não gostavam muito dele. Irmãos, o que Deus está pedindo aqui é que nós possamos confiar nele, mesmo através, às vezes, da incerteza, da dor. E quando eu digo, irmãos, e quando este versículo diz aquietai-vos e saber que eu sou Deus, eu não quero dizer que nós devemos ficar sentados sem fazer nada à espera que algo aconteça, né? Eu estou a falar de quando estamos a fazer coisas do dia a dia, trabalho, família, ministério, saber que Deus está a nos ajudar e a guiar a nossa vida. O Salmo 121, que é um salmo também que eu amo, fala exatamente sobre isso. Quando nós estamos numa situação em que nós perguntamos, Deus, porquê, para quê, e levo os meus olhos para os montes. Ele me virá ao socorro. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra, né?
É nós levantarmos nossos olhos além das circunstâncias e dizer: Deus, eu estou confiando no Senhor. Olha, está doendo, não está fácil, mas eu estou confiando no Senhor. E eu sei que o Senhor tem a solução. Irmãos, nem sempre a solução de Deus é a nossa solução. Nem sempre a resposta de Deus é aquela que nós esperávamos que fosse. Mas é a resposta certa, é a solução certa. Mesmo que isso se resuma a vivermos o resto dos nossos dias debaixo de pressão, debaixo de tristeza, pelas circunstâncias que nos cercam. Mas é o melhor que Deus tem para nós. Irmãos, Paulo dizia: olha, Deus disse-me que esta coisa que me incomoda tremendamente é para ficares. Eu sou grato a Deus porque ela me ajudou a entender Deus, a conhecer Deus, a experimentar Deus de uma forma que eu não havia experimentado jamais. Irmãos, os irmãos que estão aqui, que têm passado por situações difíceis, sabem o que eu quero dizer, não é? Eu sou grato ao Senhor porque às vezes, olhando para a vida de irmãos queridos, eu pergunto: Senhor, olha, eu digo: Senhor, obrigado porque o Senhor tem-me poupado de algumas situações pelos quais irmãos que eu amo têm passado, de doença, de perda. Mas eu não sei se o Senhor me fará passar por uma situação dessas um dia. E Deus está nos preparando a cada dia para o que Ele tem para nós lá na frente. Podemos nunca passar, mas podemos vir a passar por uma situação difícil. E, em segundo lugar, irmãos, aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. É um desafio também a nós ficarmos debaixo da confiança na soberania e cuidado de Deus para a nossa vida. Tiago 4,8 diz: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Alimpai as mãos, pecadores, e vós, de duplo ânimo, purificai os corações. Irmãos, o agir de Deus em minha vida tem um propósito: purificar a minha vida, purificar o meu coração. Levar-me a olhar cada vez mais para dentro de mim e dizer: Deus, eu sou um miserável pecador. Se não fosse a Tua graça me alcançando, Senhor, eu estaria jogado no inferno há muito tempo. Não há nada de bom em mim. Irmãos, o nosso coração é corrupto, é mau, é enganoso. Nós não podemos ouvir o nosso coração, nós temos que ouvir a voz de Deus, falando através, muitas vezes, do nosso coração. Mas ouvir Deus. E Deus quer que nós o ouçamos, porquê? Porque Deus sabe que é o melhor para nós. E Deus vai usar todos os recursos, eu ia dizer ao seu alcance, mas Ele tem todos os recursos ao seu alcance. Deus vai usar tudo aquilo que é necessário para que o Berto, orgulhoso, altivo, né? Com a mania de que sabe tudo, que consegue controlar a sua vida e a vida dos outros e o seu futuro, entenda que é insignificante, é pó. E que se não for o agir de Deus a cada dia, se não for o cuidado de Deus em manter o meu coração batendo e o ar para eu respirar que eu não vejo durante a noite, eu não estaria aqui esta manhã sequer, né? É Deus, é Deus, é Deus. Irmãos, não estejamos inquietos de coisa alguma. Filipenses 4,6 diz, né? Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com a ação de graças. E depois o que é que diz? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus. O primeiro cântico que eu escrevi, acho que logo, depois que voltámos de lua de mel, né? Foi o cântico que começa dizendo: sei que a paz do céu o Pai vai dar a todo aquele que a Cristo aceitar, né? A paz do céu. E com os meus 26 anos de idade, eu achava que já conhecia muito dessa paz, né? E como eu disse aos irmãos, eu achava que estava iniciando a minha vida de casado, né? Que ia ser uma eterna lua de mel, e tem sido, né? Só que a lua de mel sempre tem às vezes os seus desvios. Mas, irmãos, esta paz que Deus dá e que o mundo não pode dar, ela age na nossa vida em todas as circunstâncias, em todos os momentos, inclusive no nosso casamento. Naquilo que tem sido o nosso casamento ao longo de 37 anos, né? Sei que a paz do céu o Pai vai dar. E, irmãos, esta paz que Cristo promete é uma paz que vem no seguimento de uma confiança total em Deus e no agir de Deus em nossa vida, e entender que eu estou onde Deus queria que eu estivesse nesta manhã. Eu sou aquilo que Deus fez de mim nesta manhã. É Deus. E eu sou grato a Ele porque, como vaso nas mãos do oleiro, assim Deus tem vindo a trabalhar pacientemente, incansavelmente, dia após dia,
na minha vida. E nós devemos olhar uns para os outros nesse sentido. Deus está a trabalhar na vida de cada um de nós, muitas vezes de formas totalmente diferentes, em situações diferentes, mas Deus está. Se nós somos filhos de Deus, todos nós estamos aqui nesta manhã, Deus está a trabalhar na tua vida, de uma maneira que pode não estar a trabalhar na minha, em circunstâncias diferentes. Deus nos criou diferentes. Irmãos, todos nós precisamos avaliar se temos uma vida equilibrada. Estamos nós a permitir que Deus equilibre a nossa vida? Precisamos nós fazer ajustes? Será que nós nos temos colocado na posição de ouvir Deus e ficar quieto e conhecer a vontade e a orientação de Deus para a nossa vida? Deus mostrará o que precisa mudar. Deus mostrará aquilo que dia a dia nós precisamos ajustar, as decisões que nós precisamos tomar. Romanos 8:28 diz que nós sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E essas todas as coisas são as coisas boas e as coisas menos boas. São os ganhos e as perdas, não é? São os momentos de uma alegria sem medida e os momentos de uma tristeza profunda que nos leva a nós dobrarmos os nossos joelhos e chorarmos aos pés do Senhor. São todas as coisas. E todas as coisas são todas as coisas. Talvez hoje você olhe para alguém e pense, mas porquê isto acontece, não é? Porquê essa situação? Vamos olhar para Romanos 8:28 e entender que, olha, Deus está usando isto também na vida daquela pessoa para trabalhar na minha vida, não é? Então eu preciso aprender, talvez para não repetir os mesmos erros. A pergunta, irmãos, como é que nós reagimos quando a vida é incerta? Nós paramos, ficamos quietos, nós oramos, nós pedimos ajuda, nós lembramos que Ele é Deus e nós não o somos, e confiamos que Ele seja a nossa poderosa fortaleza, traga novas misericórdias e trabalhe seu poder em nosso favor, no que for preciso, para o que for preciso. Aquietai-vos. E o meu desafio nesta manhã, irmãos, ao meu coração, ao seu coração, talvez você está passando hoje por um momento de tranquilidade, né? Ótimo. Aproveite e compartilhe com os seus irmãos, ore pelos seus irmãos. Talvez você está passando por um momento de dor, de luto, de sofrimento, de expectativa acerca do que vai acontecer amanhã, acerca do resultado daquele exame, da resposta àquela oferta de emprego. Aquieta o seu coração. Irmãos, eu luto muito com isso. Eu não estou aqui a dizer para os irmãos que eu não tenho essa dificuldade e que eu não luto com essa desconfiança eterna de que o banco não vai aguentar comigo desta vez. E Deus vai continuar a trabalhar até que eu aquieto o meu coração e diga, Senhor, eu confio. Eu confio porque eu já tenho visto o que o Senhor tem feito na minha vida. Eu sei que o Senhor não muda. Eu posso mudar. As circunstâncias podem mudar, mas o Senhor não muda. Aquieta o meu coração. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. Que nós possamos, irmãos, esta semana, nos dias que vamos viver, no nosso dia a dia, nos aquietarmos na presença do Senhor. Isso vai nos levar a não reclamarmos tanto, a não trazermos tantas questões na nossa mente, tanta inquietude no nosso coração, mas a nos levantarmos amanhã e dizer, Senhor, eu estou olhando para o Senhor, eu vou em frente, olha, não sei o que vai acontecer, mas eu confio. Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Irmãos, que todos nós possamos também como igreja orar uns pelos outros, chegarmos uns perto dos outros e que haja esse amor, essa interação entre nós, porque eu preciso muito de vocês, irmãos, das vossas orações, do vosso amor, do vosso cuidado, de saber que vocês estão aí. Para mim é muito importante. Eu amo esta igreja e sei também que sou amado por ela. Então que nós como igreja possamos viver e vivenciar isso, essa confiança que temos no Senhor. Nós estamos quase terminando. Antes eu gostaria de relembrar que o nosso jovem Gabriel, é Gabriel, não é? Hoje faz aniversário. Ele não está, mas ele não vai estar, mas nós vamos orar por ele também neste culto e iremos depois no outro
de forma mais pessoal, né? Tendo aqui, se o Senhor permitir, também orar, mas o Gabriel faz, penso que é 2 aninhos. Está um jovem. Graças a Deus, nós somos uma comunidade muito diversificada, né? até de nacionalidades, e também com uma faixa etária muito diversificada. Isso é fantástico, né? Poucas comunidades eu conheço aqui em Portugal que têm esta diversidade, e eu sou grato ao Senhor por isso. Vamos então orar, agradecendo ao Senhor mais uma vez pela palavra e também orando pelo Gabriel. Pai, nós somos gratos porque até aqui o Senhor nos tem ajudado e certamente continuará ajudando-nos. Nós somos gratos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos deu de nesta manhã podermos estar juntos como igreja, podemos cantar os cânticos, ouvir a oração, participar da celebração da ceia, relembrando a morte e a ressurreição do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. E podemos abrir a Tua palavra, Pai, com toda a simplicidade, reconhecendo o grande privilégio que o Senhor nos dá de podermos ter liberdade para o fazer. E, Pai, que ela não possa ficar esquecida na estante da nossa casa durante o resto da semana, mas que ela possa ser lida a cada dia. Porque certamente isso nos ajudará também a que o nosso coração se aquiete na Tua presença e nós possamos viver dia a dia descansados no Senhor, gratos pelo agir do Senhor em nós e recebendo da parte do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, sabendo que tudo contribui para o nosso bem. E nós, como Teus filhos, sabemos qual é o destino eterno das nossas almas e estamos descansados nisso, Senhor. E sabemos que neste mundo teremos aflições, mas conforme o próprio Senhor Jesus disse, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ó Pai, somos gratos também pela vida do Gabriel, pelos seus pais, por esta família, Senhor. E pedimos que o Senhor continue abençoando a sua vida. E, ó Pai, oramos pela salvação da sua alma, para que ele possa ser um homem que glorifique o Senhor, que seja um servo do Senhor, que possa ser uma influência na sua geração, ó Pai. Obrigado pela sua vida, obrigado pela vida dos seus pais, da sua família. Mais uma vez, ó Pai, nos entregamos aos Teus cuidados, pedindo que o Senhor ao longo desta semana nos guie, nos proteja, nos direcione e aquiete o nosso coração. Nós o fazemos agradecidos no precioso nome do nosso amado Senhor e Salvador Jesus. Amém. O resto, uma boa semana para os irmãos. Podemos sair, temos agora meia hora de intervalo para aqueles que vamos continuar e até a próxima reunião, se o Senhor permitir.